todos, muito boa tarde. O meu nome é Isabel Damião. E o meu é Maria José Veia. Somos as editoras da Cordão de Leitura. A editora tem o prazer de hoje vos apresentar o livro Amor Imaterial, da autoria de Fernando Carvalho, aqui na mesa. E uma obra prefaciada pelo Dr. Pedro Cantista, que fez o favor de aceitar fazer esta apresentação. Antes de mais, um bem-aja muito especial aos fenianos por acolherem aqui esta sessão de lançamento e, sem mais demoras, porque também já não é muito cedo, passamos a palavra ao Dr. Pedro Cantista. Muito obrigada. Boa tarde. Reúne-nos nesta sala emblemática da nossa querida cidade de Porto, estou certo, um mesmo motivo, que é simultaneamente um mesmo sentimento, um mesmo afeto. E esse motivo, esse afeto e esse sentimento é a amizade. É a amizade que nos liga a Fernando Carvalho. Estou em crer que é esta amizade que se deve o meu papel de apresentador do seu livro Amor Imaterial, agora em boa hora editado pela Cordão de Leitura. De facto, só mesmo a amizade poderia fazer o Fernando optar por esta escolha deste vosso modesto criado, porque a crítica literária não é, como sabem, o meu ofício. Provavelmente teria mais sentido estar aqui um dos responsáveis pela escrita deste livro, Tiago Salazar, bem conhecido de todos, com obra publicada, e que, no próprio dizer do Fernando Carvalho, tem alguma responsabilidade, porque ele cita que, até nos seus agradecimentos, que foi o Tiago Salazar que deu o último empurrão para publicar a obra. E o último empurrão é, de facto, muitas vezes, o empurrão decisivo, como sabe. No entanto, foi possível, e com toda a pertinência, ter aqui um texto do Tiago Salazar que eu me permitiria ler, até porque me ajuda muito à tarefa. De facto, ter aqui a presença, ainda que escrita, não presencial, não física, do Tiago Salazar, me ajuda. O Tiago teve essa amabilidade de se dirigir ao Fernando com este e-mail, isto permite-nos, de facto, a internet permite-nos esta comunicação rápida, e, portanto, por motivos profissionais ele não pode estar, mas não deixou de marcar a sua presença com esta mensagem. Passo então a ler. Estou no exílio e, por isso, e lamentavelmente, não poderei estar presente no lançamento do primeiro romance do Fernando Carvalho, meu aluno de um workshop em Serralves em 2011, a quem reconheço, desde o primeiro instante, o raro dom da empatia. O Fernando é um comunicador, um dador, um passador de emoções, e tudo o que toca transforma para lá do sentimento de si num sentimento do nós. Por ter a felicidade de cruzar a minha vida com o Fernando, um homem de quem se poderá dizer, como se deve dizer de quem chega aos cumes da vida, que a sua obra é tão nobre como o homem. Leiam-no com atenção e amor, pois é esta a única razão de sermos. Tiago Salazar. Penso que estas palavras poderiam ter sido ditas por todos nós, provavelmente com menor brilhantismo de escrita, mas o que elas querem dizer
eu sinto-as também. É um sentimento de mim, mas é um sentimento de nós, porque é exatamente isto que eu penso do Fernando, e, portanto, o Tiago Salazar retrata muito bem o Fernando. Todos conhecemos aqui o Fernando, mas eu não posso deixar de dizer algumas palavras sobre o autor. Estamos a comentar um livro, não nos podemos aliar, enfim, do responsável por analisar por ele, que é quem o escreve. Portanto, como sabem, o Fernando Carvalho nasceu em 1963, portanto já está com uma provecta idade, façam as contas, não é? 50 anos, e desde pequeno, que é um apaixonado pela leitura, que com a evolução e maturidade natural, evoluiu e desenvolveu o gosto pela escrita criativa. Prosa, romance, poesia, quase desconhecida, se calhar, esta faceta, à exceção de alguns presentes. O Fernando cursou Direito, mas foi mais tarde que acabou por concluir que essa não seria a sua área. Enverdou também, como sabem, por uma carreira profissional que tem sobretudo a ver com o marketing e as vendas, e frequentou diversos cursos complementares na área da psicologia. Obviamente que a sua carreira profissional o fez ter interesse, quer pessoal, quer próprio profissional, pela psicologia, porque ele vai lidar com o marketing, com as pessoas, com a venda, e aqui descobriu, de facto, pela psicologia, sobretudo pela psicologia social, uma verdadeira paixão. Não da vida, essa está sentada na primeira fila, mas de vida. E, portanto, há aqui coisas muito interessantes que já foram escritas sobre o Fernando e que eu também vou buscar para me auxiliar nesta função de apresentador. Fernando Carvalho demonstra uma preocupação natural e inata pela qualidade, com procedimentos necessários para fazer as coisas corretas e sem falhas. Isto é interessante. O livro fez isto. Corretas e sem falhas. É uma pessoa de características competitivas e aventureira, por natureza, traduzida por uma postura orientada pela determinação e ambição. E isto são palavras de uma análise psicológica feita por uma empresa onde o Fernando... Portanto, isto tem caráter científico, não é um caráter assim de alguém que resolveu escrever umas coisas como eu hoje. Não. Isto é feito, de facto, com uma metodologia de análise psicológica. É claro que a minha relação, o que eu vou dizer, é um bocadinho diferente. Não terá esse caráter científico. Entre mim e o Fernando Carvalho já vão longos anos de amizade, que há muito ultrapassaram esta, digamos, relação profissional, que por vezes cria uma certa barreira, cria um certo distanciamento. Não porque as pessoas tenham essa postura, mas porque se são profissionais, cada qual está no seu lugar. Isso nunca aconteceu muito comigo e com o Fernando. Nós realmente estávamos sempre do mesmo lado, exceto nas bancadas de futebol, porque ele é sportinguista e eu, como devem calcular, sou mesmo é portista. Hoje somos verdadeiros amigos, amanhã continuaremos verdadeiros amigos, seja qual for o resultado. Bom, eu então retomaria a apresentação, não citando outros, mas procurando alinhar aqui algumas ideias de estimular a escrever para não perder, para não gastar tempo exagerado e não vos ocupar o resto da tarde de sábado, porque provavelmente terão outras coisas também muito interessantes a fazer do que estão para eu ouvir, nomeadamente falarem com o Fernando e conviverem com ele. Dizia eu que não sou um crítico literário por ofício. Sou talvez um amador. Isso certamente, mais talvez tenho a certeza que sou um amador no sentido em que gosto disto. Não obstante não ter esta atribuição, mas como sou de facto atrevido, determinado pouco como ao Fernando, tenho muito descaramento e não resisto a desafios, resolvi aceitar. Também não é a primeira vez que estou neste papel. E além de tudo, jamais se recusa o pedido de um amigo. Então, para compensar a minha reduzida experiência e preparação neste campo de comentador de letras, apresento aqui um argumento que poderá desculpar ou até certo ponto compensar este amadorismo literário. Não perceberei muito literatura, embora me gabo de ter tido grandes mestres, e aqui não posso deixar de citar Dr. Salgado Júnior, que foi meu professor no Liceu Normal do Manuel II, que era de facto um vulto como professor e que me criou alguma preparação. Se calhar no 5º ano do liceu da altura, com estes professores, não seria muito inferior a alguma preparação que a gente vê em alguns destes cursos universitários mais rápidos, digamos assim. Portanto, para compensar esta falta de experiência, este amadorismo, este não profissionalismo no campo das letras, eu tenho um argumento. Não percebo letras, mas percebo pessoas.
Sou médico, há muitos anos, sou clínico, mas percebo um pouco de pessoas. O Fernando, pela psicologia que fez, eu pelos anos de clínica que já levo e que tenho, digamos, a felicidade de ter muita gente no meu consultório, no meu hospital, partilha a sua vida comigo, que me traz as suas confidências, as suas preocupações, e nós médicos, sobretudo aqueles que são médicos, clínicos, que exercem clínica, acabam por ter alguma experiência de vida, percebendo pessoas. Há muitos médicos escritores, muitos médicos dedicados às letras, que contam os retalhos da sua vida, como o Namora, como o João Diniz, sei lá, como o Miguel Torga, enfim, podia dar aqui um rol imenso, como o Lobo Antunes, podia dar aqui um rol imenso, de facto, de colegas que efetivamente escreveram sobre vidas porque percebem pessoas. Ora, este livro é sobre pessoas. E como este livro é sobre pessoas e sentimentos de pessoas, isso dá-me um certo à vontade para poder enveredar por esta tónica, abstraindo-me, se calhar, de alguns considerandos sobre formas de estilo literário que, efetivamente, para os quais não estão preparados. Portanto, desculpem aqueles que estariam à espera que eu viesse aqui um grande comentário sobre a escrita, sobre o estilo da gramática, etc., porque esse, meu caro Fernando, será necessariamente reduzido, porque para isso, de facto, não tenho competência. Vou então apelar a essas capacidades, a essa experiência que eu tenho, para tecer alguns comentários sobre o livro. O livro é sobre amor. Titula-se Amor Imaterial. Amor de natureza diversa, gerador de sentimentos, que por vezes são difíceis de caracterizar, de definir, de classificar, de designar, de originar comportamentos lógicos ou morais expectáveis, aceitáveis ou corretos, decorrentes de uma determinada emoção. Há sim uma aprendizagem para os sentimentos. Há sim uma aprendizagem para o amor. Para o amor de mãe, para o amor de pai, para o amor de filho, para o amor conjugal, para o amor carnal, para o amor material, para o amor imaterial. É isto, no fundo, que julgo retirar desta primeira obra de Fernando Carvalho. Refiro primeiro a obra publicada, porque o Fernando tem outro livro que eu conheço, não publicado, denominado Momentos, e que também perpassa por aí. E eu agora vou pedir um momento de intervalo naquilo que tem sido o meu discurso sobre o livro, a minha apresentação, e sobre o amor, sobre esta procura do amor, eu vou pedir à Ana Raquel, que é filha do autor, tem 11 anos, que frequenta o terceiro ano do canto de piano na Escola de Pedagogia, com a professora Inês Villarel Prá e com a professora Joana Moreira, para cantar alusivamente a esta fase da minha apresentação, de Onde Está o Amor, precisamente uma canção que tem o seu original no filme Oliver Twist, de 1969, e que se intitula Where is Love? Portanto, Ana Raquel, é a altura de eu descansar um bocadinho a voz e ouvir uma voz muito mais bonita que a minha, alusiva, de facto, a esta parte. Where is Love?
é a sua aprendizagem. No livro, e nem de propósito temos aqui uma jovem como a Raquel, no livro, esta aprendizagem decorre num contexto psicológico infanto-juvenil, e aqui Fernando Carvalho não foge do seu gosto da psicologia social, até pela escolha do Oliver Twist. Efetivamente, aprendemos os nossos contextos, aprendemos a nossa infância, é extremamente importante. E obviamente que esta paixão pela psicologia social que o Fernando tem, como eu já disse, decorrente do seu percurso profissional, remete no próprio livro para dois importantes cientistas e que eu aproveitava para situar, sobretudo para quem não tem tanto conhecimento desta área, que é o Lev Vygotsky, precisamente um cientista bielorrusso, nasceu em Orsha, em 1896, morreu em Moscou novo, apenas com 38 anos, era de uma família judia, também cursou Direito, e juntamente com outros psicólogos como Jean Piaget, Jérôme Bruna, Alexander Lurie, Alexei Leontev, Erich Erikson, foram de facto determinantes para perceber quais eram os fenómenos que, do ponto de vista psicológico, presidiam à formação. Foram extremamente importantes no desenvolvimento do ensino no século XX. Eu, em relação ao Vygotsky, devo dizer que não prefiro de tudo aquilo que ele escreveu, sou um grande admirador, mas há realmente uma área em que me entusiasmei muito com ele, que tem a ver com a psicologia da arte. Esta realmente é extremamente importante. Mas, do ponto de vista social, foi importantíssimo, concretamente, também no resto. O outro cientista que também perpassa aqui nesta aprendizagem, que eu acho que o Fernando acabou por traduzir um bocadinho no que escreveu, foi o nosso conhecido Jean Piaget, suíço, como sabem, nasceu em Neuchâtel, no mesmo ano que o Vygotsky, também, em 1896, portanto, no final mesmo do século XIX, vindo a morrer em Genebra em 16 de setembro de 1980, portanto, teve uma vida bastante mais longa e, portanto, ainda é contemporâneo nosso, todos nós lembramos o Piaget, sobretudo aqueles mais da nossa idade. Portanto, era um epistemologista suíço que se dedicou sobretudo à fenomenologia genética, à psicologia genética e, portanto, complementa bem, do ponto de vista social, o que se passava com o seu outro referenciado Vygotsky. Estes sistemas educativos que foram completamente influenciados no século XX por estes dois cientistas e, na verdade, este ênfase social também acaba por perpassar o livro, porque a páginas tantas tem. Eu não vou contar o livro, obviamente, não? Mas perpassa um pouco quando há realmente o fenómeno de sentimentos ou de amor interclasses sociais. Felizmente hoje as coisas estão bastante diferentes, não há estas barreiras, mas ainda há, de facto, alguma diferenciação que dificulta muitas vezes a afirmação da verdade do que são os nossos sentimentos por situações que não deveriam contar. Na aprendizagem de que vimos falando, há um personagem que é o Jorge, e eu repito, descansem que não vos vou contar a história do livro, nem sequer levantar uma ponta do véu. Eu detesto mesmo, acho detestável quando numa apresentação de uma obra, seja ela literária ou cinematográfica, o crítico desata a fazer considerações sobre a história, de modo a tornar enfadonho e passa a ser um desmancha-prazer tremendo. Descansem que não vou fazer isto. Faz-me lembrar aquelas crianças que quando o irmão chega a casa excitadíssimo porque veio ao cinema e começa a contar o filme, põe os dedos nos ouvidos e começa a emitir sons guturais. Okay? Não me fales mais que eu não quero ouvir, não estraguem, já toda a gente já toda a gente percebeu isso, é uma experiência engraçada, mas é horrível. No entanto, não é neve, ainda há pouco tempo fui à apresentação de um livro e, efetivamente, ao fim, mas eu agora o que é que eu vou ler, porque já estava... O enredo é importante para despertar a nossa atenção, se bem que uma leitura atenta não se deve ficar pelo enredo, deve-se ficar também pelas entrelinhas e por aquilo que o narrador tem de dizer. Ora, retomando o nosso raciocínio sobre a aprendizagem, diria, pois, que para além daquilo que vamos apreendendo dos contextos, as interações sociais são, efetivamente, também o lema da minha própria escola médica. Eu sou professor do Instituto de Ciências Jurídicas Isabel Salazar, está lá escrito: o médico que só sabe de medicina, nem de medicina percebe. E, efetivamente, isto tem a ver com a aprendizagem que nós fazemos muito para além daquilo que são os inputs científicos ou os inputs tecnológicos. E é disto que se trata. Há uma aprendizagem com a vida que todos nós fazemos.
e isto também está traduzido no livro. Há um percurso que as personagens têm, decorrentes, enfim, dos escolhas que a vida lhe vai colocando, que levam também à aprendizagem. A aprendizagem, sobretudo, daquilo que trata o livro. O amor aprende-se, e aprende-se com a vida. Muitas vezes é preciso levar grandes pontapés para percebermos os nossos desencontros, os nossos desenganos. Quer dizer, então, que é só com a vida que nós aprendemos? Bom, o Piaget, o Vitóxio põe um grande ênfase nisto. Mas o Fernando, curiosamente, põe um ênfase também nos livros. O Fernando cresceu numa sala de esforrada de livros e, efetivamente, aqui há talvez um pouco dessa projeção, eu não diria autobiográfica, mas referenciado ao personagem Jorge, e aqui não estou a contar nada de novo, porque é logo no princípio que também, obviamente, gostava de livros, e os livros são sempre determinantes em todas as fases da sua vida, naquilo que aprendeu, mas naquilo também que lhe aconteceu por causa dos livros. O meu pai este ano, se fosse vivo, faria 100 anos, organizei uma ação para o seu centenário, e tinha o meu primo mais velho, que é bastante mais velho que eu, o meu primo direito, que dizia: a imagem que eu tenho do teu pai é sempre uma pessoa com um livro na mão. Hoje, se calhar, não será um livro, será mais um tablet, um iPhone, ou uma coisa desse género, mas, enfim, eu ainda continuo a gostar de andar também com um livro na mão. Não leio tanto com a minha mulher, que está aqui na primeira fila, que é uma leitora compulsiva. Partilho com a minha mulher a mesma coisa que partilho com a sua, é a minha primeira crítica. Portanto, logo, o que eu disser aqui de mal, ela não levar nas orelhas, porque ela, de facto, com muito mais conhecimentos detalhes que eu, lê muito mais, e, do ponto de vista das letras, embora também seja médico, é assim. Bom, ora, falando de livros, este livro tem algo que nos remete para algumas influências também que o Fernando tem. Eu não pude deixar de reparar que o livro tem duas partes, que se vão ver facilmente, e ambas as partes abrem com citações de Fernando Pessoa. Portanto, há aqui dois fragmentos. Um dos fragmentos tem, efetivamente, uma frase interessante, que eu, aliás, alguém retirou para pôr na contracapa essa minha apreciação sobre o livro. E na primeira parte, a frase do Pessoa é: o peso de sentir, o peso de ter de sentir, se sentir. E a segunda parte é: saber não ter ilusões é absolutamente necessário para se poder ter sonhos. Eu gosto imenso desta frase do Pessoa. E esta pequena fragmentação, como sabem, é composta de outras fragmentações no livro, como sabem não, como vão ver, por outras pequenas fragmentações no livro, que advém da caracterização das personagens criadas por Fernando Carvalho. De certa maneira, desculpem, eu talvez veja aqui, enfim, isto pode ser uma coisa muito atrevida da minha parte, mas percebam o que eu quero dizer com isto. Há aqui uma série de fragmentações de pensamentos que a escolha destas frases me remete para um pequenino estilo de fragmentação que se encontra, por exemplo, no livro Desassossego. Como sabem, o livro Desassossego só foi publicado muito mais tarde. O livro Desassossego é uma obra do Bernardo Soares, que era um semi-tenor de Pessoa. Bernardo Soares terá escrito alguns destes fragmentos entre 20 e 30, é coautor com Fernando Pessoa, com o nome do próprio poeta, mas há interpretações diferentes. Já agora, o António Quadros acha que a primeira fase do livro Desassossego é, de facto, a primeira fase é do Pessoa e a segunda do Bernardo Soares. Já o professor Jacinto Prado Coelho e a Maria Leite Galhós interpretam a parte escrita entre os anos 10 e 20 como sendo de outro etenor, de Vicente Guedes, e então de 20 e 30 estão de acordo, é o Bernardo Soares que escreve. O Bernardo Soares, por coincidência, também era ajudante de guarda-livros em Lisboa, como sabem. E, portanto, juntamente com esta riqueza dos heterónimos de Pessoa, nós chegamos às conclusões que nos podem perpassar para este livro, que a alma humana é uma vitrine inevitável da dor e que a arte livra-nos ilusoriamente da sordidez de sermos. Ora, diz-se, efetivamente, no livro Desassossego, que as figuras imaginárias têm mais relevo e verdade do que as reais. E, se calhar, ao escrever e ao colocar estes sentimentos e esta aprendizagem do amor nas figuras imaginárias que o Fernando colocou no livro, efetivamente
as verdades podem ultrapassar. O meu mundo imaginário foi sempre o único mundo verdadeiro para mim. Nunca tive amores tão reais, tão cheios de verbo, de sangue e de vida, como os que tive com figuras que eu próprio criei. Que pena, tenho saudades deles, porque como os outros passaram. Diz isto Fernando Pessoa. Aqui noto, talvez, a tal projeção na personagem de Jorge, que pode, efetivamente, ter alguns traços desta intenção. Mas Fernando é Fernando Carvalho, não é Fernando Pessoa. Não é? De facto, as coisas são assim. Eu gostaria de ter aqui, assim, sem me alongar muito, apesar de tudo, uma outra palavra sobre a forma. Tenho falado sobre o conteúdo, sobre isto é, humor, sentimentos, aprendizagem, enfim, algumas influências que podem vir da psicologia social, uma outra influência que possa vir do Pessoa, mais outras certamente que haverá aqui, mas que não vou alongar muito. Mas eu acho que também tenho que falar uma dica sobre a forma, não propriamente como crítico literário que não sou, mas para perceber alguma maneira de escrever que eu poderia interpretar, porque acho que é propositado. Eu diria que esta é uma primeira obra, não sei se este estilo vai mudar, mas para já Fernando Carvalho apresenta-se com uma escrita muito simples, o que não significa de todo uma escrita menor. Creio que é propositada, como disse. Pretende uma leitura fácil, muito fácil. Pretende ser extremamente claro. Aliás, a própria análise psicológica já dizia isso. Não deixar dúvidas. Sobretudo não deixar dúvidas sobre o que ocorre no enredo da sua história. Portanto, eu acho que esta escrita fácil, claro, às vezes até se calhar um bocadinho exaustiva, que às vezes pode parecer com demasiada exatidão, com demasiada pontuação, ao contrário do que agora vai ser